Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os nossos espectadores. Estamos começando mais um Tete a Tete, hoje com o companheiro Tiago Pires, diretamente de Araraquara, candidato do PCO à Prefeitura de Araraquara. Seja muito bem-vindo, Tiago. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho em você. Tudo ótimo. Vamos então começar aqui nossa entrevista de Bora lá. hoje. Queria primeiro perguntar, Tiago, uma coisa bem básica, que é o seguinte: por por que o PCO participa das eleições, né? O partido é muito crítico das eleições, inclusive, vamos comentar depois, os órgãos eleitorais não são muito fãs das críticas do partido, mas a gente deixa isso mais para frente. E mesmo assim participa, né? E sempre participou. Raramente, acho que só não lançou candidatura aí duas vezes aí por causa do Lula, mas em geral participa de forma total das eleições. Eu queria saber por que você está participando esse ano, por que o PCO está participando. Bom, a decisão de participar das eleições, né, ela não é de nós, candidatos, né? Isso aí foi uma decisão do partido, né, em conferência nacional, escolheu aí as pessoas que representariam o PCO nas eleições. A gente não é candidato de nós mesmos, né? A gente utiliza das eleições como uma tribuna, né? A gente disputa, aproveita desse espaço, né, para disputar a consciência dos trabalhadores. Basicamente é isso, né? Esse daí é o nosso propósito aí em participar das eleições, né? É aproveitar esse espaço. Então, apesar do partido ter te escolhido na conferência, né? Você certamente tem uma história de luta, provavelmente fora do partido e bastante dentro do partido também. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória até aqui, como é que foram esses anos na militância. Eu quando era mais jovem, eu participei do movimento estudantil, me formei aqui na Unesp em Araraquara, né? Sou licenciado em Química e ocupei aí postos de representação como estudante. Em 2010 eu me tornei bancário, também ocupo de lá para cá postos de representação, como delegado sindical, como representante da CIPA. E em 2014 eu conheci o PCO, né, em meio aí ao golpe de Estado, né, contra que se planejava aí contra a Dilma, né, no meio dos acontecimentos. Fui para a Argentina, né, acompanhando o PCO, que fazia uma leitura sobre o que estava acontecendo lá também. Uma leitura com muita clareza, né, de que se tratava de um golpe. E depois a gente viu a mesma coisa aqui no Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu já pensava em militar no PCO. Participei da luta contra o golpe, a gente formou o comitê aqui em Araraquara, coordenei o comitê, e a gente participou dali para frente de todas as lutas, né? Contra a prisão do Lula, pelo liberdade para Lula, fora Bolsonaro, Lula presidente, e agora a gente faz a luta em defesa da Palestina, né? Então, participei de todas essas lutas, faço parte da corrente sindical nacional Causa Operária, né, no Bancários em Luta, e também sou membro da coordenação do coletivo de negras do PCO, o coletivo João Cândido. Beleza. E aí, em relação, já falando sobre a sua cidade, nós temos uma peculiaridade que o prefeito, né, a prefeitura é do PT, acho que deve ser há algum tempo já, você pode comentar, e o PCO nessas eleições está destacando bastante essa questão do mal menor, da, da, da importância de você ter uma participação de classe nas eleições, e acho que o caso de Araraquara é bem interessante por causa disso, inclusive já teve problemas aí com essa prefeitura, né, e depois a gente comenta até problemas mais cabeludos com repressão. Eu queria que você comentasse sobre essa diferença, né, porque que não é qualquer coisa de esquerda que
que vale a pena na eleição. Aqui em Araraquara, o PCO é a única candidatura de verdade de esquerda, né? A gente tem os candidatos aí da burguesia, tem essa candidatura do PT, que é uma candidatura que é em aliança, né, a setores golpistas, né, setores inimigos aí, dos setores oprimidos, né? Então, você tem aí uma mulher, né, a Eliana Naim, e não dá para falar que ela defende os interesses das mulheres, né? Assim como também falar que defende os interesses dos negros, né? Quando você faz aliança justamente com os inimigos desses setores, né? Então, nesse sentido, o PCO é a única candidatura, né, de esquerda aqui em Araraquara, e eu acredito que em todo o país também, né? A gente vê esse quadro aí em todos os municípios. E aí você tocou num ponto interessante, que é essa questão da mulher, do negro e do identitarismo, né? Em geral, a esquerda faz uma campanha falando vote nos negros, está na campanha da mulher negra no STF, e aí estão fazendo, esse mesmo pessoal está fazendo a campanha do Thiago Pires na prefeitura, ou só serve a mulher negra no STF quando ela trabalha para a ONG, quando é um companheiro de luta, ele não serve para a prefeitura? Como é que funciona isso? Isso aí demonstra, né, que essa questão de defender voto em negro e tal, isso não passa de demagogia, né? Já nas últimas eleições, eu me lembro que tinha um pessoal que falava, não vote em branco, vote na preta, né? E aí nós tínhamos dois candidatos que eram negros, né? O candidato do PCO, que era da esquerda revolucionária, e o candidato da extrema-direita, né? E o pessoal votou no Edinho, que era branco, né? O que mostra, né, que nem eles acreditam nessa política, né? E aí você tem aí lideranças aqui, né, que por aí ganham uma série de prêmios de combate ao racismo, né? Mas a gente não vê mudança nenhuma na realidade do negro, né? O negro continua sendo aqui em Araraquara um miserável, é aquele que não tem emprego, aquele que passa fome, o que não tem moradia, o que é terceirizado, o que tem um trabalho precarizado, né? Então, assim, são prêmios que não dizem absolutamente nada, né? Só porque a pessoa se autoproclama lá defensora dos negros, mas aí você vai ver uma pessoa que está ligada às ONGs aí, que são financiadas, né, por banqueiros, né, pelo imperialismo, né? Segue aquela cartilha, né? Por isso mesmo, né? E aí vale falar. Primeiro uma observação que esse pessoal, por exemplo, não defende o fim da repressão contra a população negra, né? Você vê que eles pedem uma polícia mais bonitinha, mais cheirosinha, amorosa com o negro, que não vai acontecer, né? Finalmente a polícia existe para defender os interesses do Estado burguês, da burguesia, né? Dos setores dominantes. E aí, por outro lado, né, você também não tem combate nenhum ao racismo, por exemplo, a luta em defesa da Palestina. Ninguém aqui em Araraquara faz além do PCO. Nem esses setores que dizem defender os negros, que diz combater o racismo, né? Ou seja, finalmente eles seguem a cartilinha aí daqueles que pagam, né, os seus salários, né? São pessoas aí que são financiadas, né, justamente pelos inimigos dos palestinos, justamente pelos inimigos dos negros, né, e na verdade defende uma política no sentido totalmente oposto, né, de repressão, de supressão da liberdade democrática, de censura, né, de fortalecimento da repressão estatal, né, e então finalmente não são defensores dos interesses do povo negro. Perfeito. E já que você tocou nos defeitos desse setor, né, de esquerda, e um setor que não é nem de esquerda também, ligado às ONGs, qual que é a política do PCO em relação à repressão? E eu acho que também você poderia contar um pouco aí do caso que você mesmo foi reprimido por defesa da Palestina, né? Inclusive pela guarda municipal, né? Quer dizer,
Isso aqui é uma coisa importante de destacar, né? A gente já vem, inclusive, fazendo uma crítica ao governo do Edinho, né? Que mesmo lá na pandemia, né, promovia lockdown, multava as pessoas que saíam de carro, né? Queria aplicar multa aí nos cidadãos, né? E naquele momento a gente teve um episódio aí de uma bolsonarista que foi fazer sua corrida matinal numa praça, acabou sendo reprimida e a gente denunciou isso aí. O Edinho, ele fortaleceu a Guarda Municipal, né? Que, vamos ter claro, né? Qual que é a base bolsonarista se não é a GCM, se não é a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, ou seja, todo o braço armado do Estado, né? Então, é uma política que está em desacordo com os interesses dos setores populares, né? Todos os candidatos que vão disputar a prefeitura aqui em Araraquara, todos eles estão defendendo fortalecer a GCM, aumentar o monitoramento com câmeras na cidade, entendeu? Tornar isso aqui um verdadeiro Big Brother, né? E nós somos contra isso, nós somos contra aí que você imagina numa situação aí onde os trabalhadores saiam para as ruas para lutar pelos seus direitos e você é vigiado lá, você é uma liderança, você vai ser perseguido com todo esse aparato, né? E justamente, né, fazendo essas câmeras aí, né, foram as câmeras que me pegaram aí, fazendo colagens, né, de cartazes em defesa da Palestina, que a gente defendia na ocupação de Gaza, fim do genocídio israelense contra o povo palestino, né? E essas câmeras me pegaram, a Guarda Municipal acionou a Polícia Militar, eu fui preso, né? E finalmente, né, lá na delegacia, eu percebi que o problema não era o cartaz, né? Porque eu cheguei lá, o pessoal não tinha nem algemado a gente, né? E quando o agente da delegacia pegou o cartaz e levou para o delegado, que era um ex-vereador aqui do PSDB, que inclusive já na época perseguia a gente, pedia essas imagens por ter cartazes fora Bolsonaro, Lula presidente aqui na cidade, era o mesmo vereador. Então ele já buscava intimidar a gente, né, reprimir os militantes do comitê de luta, né? Porque, vamos ter claro, toda a cidade aqui está cheia de cartaz. Tem uma série de propaganda de bancos aqui, inclusive com telefone para você ir lá fazer empréstimo. Eu nunca vi um vereador falar: olha, vamos ver quem colou esse cartaz aqui, da Mãe de Ná, dos bancos e tudo mais, e buscou reprimir esse pessoal. Nem mesmo quando teve episódio na Câmara, onde uma bolsonarista lá teve uma, um acesso aí de histeria, quebrou um painel lá, na frente da Guarda Municipal teve repressão. Então mostra aí que o problema é defender os interesses populares, defender os interesses dos povos oprimidos, né? E qual que é a solução para a guarda, para a polícia, de forma geral? Bom, a solução é muito simples, né? A solução é dissolver, né, todo esse aparato repressivo, né, extinguir todo ele, acabar, né, por fim é o mesmo programa que a gente tem para a polícia, né? Acabar com a Guarda Municipal, acabar com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, né? E o pessoal vai perguntar, né, como é que fica a questão da segurança, né, na cidade, no estado, né, no país. O nosso programa é que se constitua aí uma segurança própria das comunidades, né? Uma segurança onde a população possa eleger os seus representantes, possa destituir os seus representantes, né? É muito mais democrático, ou seja, uma pessoa que seja daquele bairro, né? Daquela comunidade, que não seja uma pessoa controlada pelo Estado, né? Que finalmente só existe para reprimir, né? Só para impor ali repressão nos bairros populares. Então, esse é o nosso programa para a segurança, né? A formação de milícias populares. Beleza. E aí, já que começamos a falar de programa e tudo, a cidade aí ela é governada pela esquerda, né? E acho que deve aparecer, então, na prática, aquilo que todo mundo
sempre, todo governo de esquerda sempre enfrenta, até o próprio governo do Lula, né, que fala, não, mas tem que balancear o orçamento, e aí tem que fechar com déficit zero, e começa a ver todos aqueles termos técnicos. Como é que o PCO pretende lidar com esse tipo de pressão, esse tipo de, de propaganda, né, que é a propaganda do o governo não pode gastar, né? A gente vê que as eleições ela se tornou o seguinte, né? Ela é um concurso de quem tem o melhor projeto, né? Quem tem a melhor mágica aí para administrar o dinheiro público, né? Então você tem lá, ganha um salário de fome lá, de um salário mínimo, e você tem que dar conta de pagar o aluguel da sua casa, vestir os seus filhos, fazer eles se alimentarem, ter transporte, e evidentemente que isso aí não é possível, né? Então todos os, todas as reivindicações, né? Aquilo que é de interesse público, teria como entrave aí o dinheiro. Então, assim, se o problema é o dinheiro, nós temos que atacar esse problema, né? Então, o que acontece, na verdade? Os municípios, em geral, eles repassam muito mais verba para a União do que eles recebem, né? E é lógico que isso aí não é o suficiente para você atender a demanda da educação. Você tem escolas aí totalmente comprometidas, né, com a estrutura ruim, falta de livros, laboratórios, entre outras coisas aí que são necessárias. Professores com salários mal pagos, servidores com salários mal pagos, com salários de fome. E isso aí se reflete também na saúde, né, na infraestrutura. Né? Aqui, por exemplo, teve ponte que caiu, né, acabou com uma família morta. Depois se descobriu aí que várias estruturas, né, viadutos aqui estavam comprometidos e teve que ter uma intervenção federal para resolver o problema. Ou seja, porque o município não dá conta, não tem dinheiro para isso, né? Então, a eleição não pode ser um concurso de quem sabe gastar melhor dinheiro, né? O que nós defendemos é que a população participe das decisões do seu município. Então, se a população acha que tem que construir um hospital lá no bairro, tem que construir. Se acha que tem que contratar mais servidores, mais médicos, se acha que tem que ter uma escola mais adequada e tudo mais, tem que ser atendida a sua demanda. Só que isso só vai ser atendido se a gente colocar a luta, né, no sentido correto, de enfrentar os banqueiros, que é quem fica com a maior parte, né, de tudo aquilo que o país arrecada, né, quase 1 trilhão, né, a gente tem aí praticamente a arrecadação de 2 trilhões. Então, 1 trilhão é só para pagar banqueiro. E é aí que está o dinheiro que falta para todos esses setores. E aí você tem mais, né? Você tem o agravamento desse problema, que é a questão do teto de gastos, né? Que não permite também gastar aí nessas áreas fundamentais, e o controle do Banco Central pelos banqueiros. Então você colocou na mão dos banqueiros aí, você não consegue lançar mão de uma política para desenvolver o país, né? Para você aumentar a indústria, para você gerar emprego, né? Para poder garantir que a população possa consumir os seus alimentos e tudo mais, né? Então, sem colocar a luta numa perspectiva de lutar contra os nossos verdadeiros inimigos, que são os banqueiros, nenhum desses problemas vai ser resolvido na sua plenitude. E aí você entra num tema que você sabe bastante, né, que é da sua categoria, mas não precisa nem entrar nos detalhes. Qual que é o programa do PCO para os bancos, para o sistema financeiro? Que a gente sabe que quem é o problema, né, quem são os inimigos, mas como é que resolve? O que é preciso fazer para que eles parem de explorar o país? Bom, primeiro é preciso colocar a luta aí numa perspectiva de derrotar finalmente o golpe de Estado, né? Fazer um revogaço aí de todas as medidas golpistas, né? As reformas trabalhista, previdenciária, o teto de gastos, né? Isso aí precisa acabar. Reverter aí a independência do Banco Central e colocar todo o sistema estatizar todo o sistema financeiro,
né, e colocar os bancos aí sob o controle dos trabalhadores, né? Você tem os bancos aí que endividou mais de 70% do país, né? Todo mundo deve aí para banco, para cartão de crédito, tem consignado que desconta direto na folha, né? E as pessoas vivendo de maneira miserável, né? Os bancos também são acionistas das principais empresas do país, né? Então é preciso acabar com essa parasitagem que custa, né, a dignidade da população. Beleza, perfeito. Vamos então mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre a campanha em si, né? Primeiro, no quesito da cobertura da imprensa, a gente tem uma situação no Brasil inteiro que os candidatos do PCO, por algum motivo, eles são excluídos dos debates, né? Acho que, não sei quem que pede para excluir, mas claramente existe uma diretriz, porque até agora quase não se apareceu debate. Acho que teve um debate ontem lá em Belo Horizonte, mas não confirmei ainda. Mas até então, nenhum debate de destaque. Quando tem, não é na televisão. Aí também tá assim, Thiago? Você também tá correndo por fora, não participa de debate, não aparece na TV? Como é que é isso? É preciso falar desse problema, né? Primeiro que a gente sabe que a eleição é uma fraude total, né? Um jogo aí de cartas marcadas. É, é uma democracia, né? Que custa muito caro, né? Ganham aqueles candidatos que têm muito dinheiro, que recebem muito dinheiro de capitalista. Você vê, o PCO ele não tem nem fundo partidário. Nós temos o menor fundo eleitoral e até o momento a gente nem recebeu ele. Então a gente já tem aí, desde o último dia 16 até agora, são quase 20 dias que a gente não pôde fazer campanha porque a gente não tem dinheiro para imprimir os materiais, né? Então, assim, você tem partidos aí que recebem quase 1 bilhão para poder fazer campanha. E a nós, né, a justiça, né, se é que a gente pode chamar de justiça, mas a injustiça eleitoral, ela não permite que a gente nem apareça na TV. Por exemplo, você não tem tempo de rádio, você não tem tempo de TV, né, você é impedido de fazer propaganda, né, é impedido de participar dessa democracia. E a imprensa, ela participa de todo esse processo antidemocrático, né? Porque eles vão inventando regras aí para te tirar, né, para que o público não conheça os candidatos do PCO. Então, você tem aí debates que a gente não participa. Por exemplo, vai ter um debate agora da Globo. Eu nem sabia que ia ter esse debate. Eu fiquei por acaso, eu fiquei sabendo, né, por conta de uma reunião que eu participei com outros partidos aí que disseram que ia ter um debate, né? Se não fosse essa reunião, eu sequer saberia. E aí é estranho, Vinícius. Por quê? Porque na eleição passada tinham 9 candidatos. Aí participaram 5. Esse ano tem 5 candidatos. E novamente nós não vamos participar desse debate, né? O que, né, provavelmente eles devem ter uma explicação muito plausível para isso, né? Mas finalmente é o quê? Esconder. Não, o nosso partido, por exemplo, a gente ficou sem as redes sociais na última eleição. Ficamos quase um ano. Novamente, a gente foi atacado agora nas redes sociais, às vésperas da eleição também. O canal foi desmonetizado, né? A gente já sabe que tem esse problema dos algoritmos, né? Então, querem impedir, né, que o PCO apareça, né, que os trabalhadores tenham contato com a nossa política, né? Por isso que a gente colocou em marcha aí essa campanha, né? Querem calar o PCO. Então, não tem tempo de televisão, não tem fundo eleitoral, a campanha do pessoal é uma verdadeira batalha, né? E como é que tá, de qualquer forma, né, como é que está sendo recebido? O pessoal tá, ainda assim, apesar de tudo, todas as dificuldades, tem uma recepção positiva, muita gente apoiando, como é que tá isso? Eu vejo esse momento como um momento muito positivo para o PCO, né? A gente vê essa política aí, que gerou uma crise muito grande, né? Por exemplo, você tem que é uma crise geral, né? Você tem o governo Lula que está patinando aí, né? Que está emparedado, né? Engessado por conta de acreditar que é possível essa política miúda, né? Junto com a Câmara. Isso aí se reflete em todos os níveis da política, né? Então, eu acho que nesse sentido o PCO ele acaba se destacando porque
é o único partido que, né, você tinha aí o partido como o PSOL, PCdoB e tal, e o pessoal mergulhou nessa política de frente ampla, né, de conciliação, e acabou ficando só o PCO se permaneceu aí firme, né, com seus princípios, né? Nós não vamos vender os nossos princípios para ter um cargo público, né? Então, eu acho que isso aí é muito positivo, né? Ainda que eles queiram aí buscar impedir que a gente tenha contato com o público, eu acho que essas eleições aí elas vão ter uma repercussão, né? Um resultado muito positivo para o PCO. A gente deve crescer muito aí depois dessas eleições. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui nos últimos minutos da nossa entrevista. Queria pegar, então, se você pegasse um tema que você considera muito importante para destacar, né? Sei que o programa do PCO tem vários temas específicos, né? Temas gerais. Eu queria que você... Qual que é a principal mensagem que você quer passar que você ainda não passou aqui na entrevista? Olha, é o seguinte, né? Eu vejo, como eu disse, esse momento é um momento muito importante, né? Onde a população vai poder verificar, né? Que quem tem uma política, né? Que é capaz, né? De levar adiante aí de maneira decisiva, né? A luta pelos seus interesses é o PCO. Né? Então, a gente destaca que nenhuma conquista vai vir de mão beijada. Nunca isso aconteceu, né, na história, não de Araraquara, não do Brasil, mas na história da humanidade, né, na história que a gente conhece, que é a luta de classes. Né? Então, todas as conquistas, elas são resultado da luta dos trabalhadores, dos setores oprimidos. Então, a gente chama, né, os setores populares, né, as mulheres, os negros, os trabalhadores, a se juntarem, né, às fileiras do PCO, né, para que o nosso partido cresça, né, para que a gente possa levar uma luta decisiva aí para atender os seus interesses, né, para que a gente possa de fato aí colocar fim ao golpe de Estado, né, para que a gente possa chamar uma Assembleia Geral, né, e constituir aí um governo da cidade e do campo. Eu acho que é isso. Perfeito. Queria lembrar também aos companheiros que estão assistindo que nós estamos, para não ficar paralisados, o PCO lançou uma campanha de financiamento. O link vai estar aqui embaixo para todo mundo que quiser financiar com qualquer valor, dentro já das regras das regras do TSE, né, que são muito regradinhos. E já que a gente tem um minutinho final ainda, acho que um tema que foi pouco tocado foi o tema da Palestina, que é o tema central aqui na campanha do PCO, nas eleições também. Queria que você desse uma palavra sobre a Palestina, a importância de defender a Palestina nesse momento. Bom, a luta dos palestinos é a mesma luta que a do povo brasileiro, né? Que a do povo venezuelano, da Nicarágua. Enfim, é a luta de todos os povos do mundo, né? É uma luta decisiva para nós, né? A gente defende aí o fim, né, desse regime de apartheid, né? Uma escravidão que vive os palestinos, né? O regime nazista. E a gente entende que a derrota de Israel, né? O fim do regime nazista, né? Que se instaurou aí na Palestina, vai enfraquecer o imperialismo e vai ser uma vitória de todos os povos do mundo, né? Então a gente tem que estar com o povo palestino, tem que estar com o povo venezuelano, tem que estar com a Coreia do Norte, a gente tem que estar com a Nicarágua, tem que estar com a China, tem que estar com a Rússia, tem que estar com os países africanos aí que está dando um pé na bunda da França, né? Então essa é a nossa luta, né? A luta pela nossa libertação aí, pelo fim do imperialismo. Perfeito, Thiago, muito bom. Muito obrigado por ter participado do Tete a Tete de hoje. Valeu. Thiago Pires, nosso candidato lá em Araraquara, Prefeitura. Obrigado, Thiago. Valeu, Vinícius. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.